Vamos falar dos cuidados com as árvores em vias públicas aqui na cidade? Olha, moradores da Avenida Marechal Rondon, no bairro Aparecida, chamaram nossa equipe de reportagem para falar da preocupação com as árvores que estariam morrendo em decorrência das ervas de passarinho. Dona Mazinha está preocupada com a condição das árvores em frente à sua casa. Foi ela quem as plantou, isso há 20 anos, e agora lamenta a perda que poderia ter sido evitada. A gente pediu muito para vir tirar e nunca ninguém veio tirar. E o que aconteceu? Morreu. Se de repente essas árvores caírem em cima de um carro ou de qualquer uma pessoa, causa um transtorno, né? E por isso a gente fica preocupado, porque é muito feio, está muito feio essas árvores. O mesmo sentimento tem Dona Rosângela, que já aprendeu a conviver com os benefícios que as árvores trazem. Porque tem muitas ervas, né, matando as plantas. E, inclusive, tá essas secas aqui, né? Não sei se foi, mas tem para mim que foi as ervas, né? E o verão muito forte, os ventos fortes, as chuvas e tudo isso. De repente a gente vê por aí tudo árvores viradas, apesar delas serem baixas, né? Mas dá essa preocupação. Dá, sim. Mas afinal, por que as árvores sofrem tanto com as ervas de passarinho? E ela é um grupo de planta que é hemiparasita, porque ela faz fotossíntese, mas parte dos nutrientes ela tira da árvore que é hospedeira. Por exemplo, a mangueira é uma hospedeira. No caso, a mangueira aqui na nossa região é uma das principais espécies parasitadas por esse grupo de erva de passarinho. Dependendo do grau de infestação, se é muito grande, pode vir eventualmente a matar a árvore. Em ambientes naturais, por exemplo, elas são bastante importantes. Ela oferece alimento para diversas espécies de aves, de beija-flores, de dispersores de sementes. O ideal é que o manejo das árvores seja realizado pelo menos 2 vezes ao ano. Esta goiabeira aqui está tomada pela erva de passarinho, cerca de 70% dela. Inclusive, a folhagem já começou a perder. Se a erva não for retirada logo, essa goiabeira aqui, infelizmente, vai morrer. Então é importante você fazer estudos básicos para saber quanto tempo demora para ela se desenvolver. E daí, para algumas espécies de árvores, por exemplo, ela se desenvolve muito rápido. Então você teria que voltar mais vezes para fazer esse monitoramento e a remoção manual ou por poda. É um assunto que chama atenção porque Santarém, graças a Deus, tem muitas árvores, né? Mas a falta de cuidado pode levar a problemas desse tipo, da árvore secar e morrendo aos poucos. A gente vai continuar falando sobre esse assunto com a Poliane Guimarães, agora ao vivo. Poliane, inclusive, vale a gente destacar orientações sérias em relação a isso, porque as ervas têm o fator positivo delas também, a erva de passarinho, não é só negativo, mas precisa desse acompanhamento sempre, né? Sim, com certeza, Daniele. A gente recebe aqui ao nosso lado o Rodrigo Fadini, que é o biólogo, ele participou da matéria feita por você e a gente vai mostrar mais esclarecimentos para a população acerca desse assunto. Até porque, como você disse, ela tem alguns benefícios, ela serve de alimento para os passarinhos, mas eles também acabam contribuindo para que ela se dissemine nas árvores. Porque a partir do momento que ele come a semente da erva e depois quando ele defeca, ele acaba fazendo com que essa erva se espalhe ainda mais pela árvore. Bom dia, muito obrigada pela sua participação. O passarinho contribui muito, mas essa é a forma mais efetiva da erva se parasitar aí nas árvores ou não? O passarinho é o principal disseminador da erva de passarinho. Então, sem haver a ave dispersora, não tem espalhamento. É como se fosse uma doença e houvesse um transmissor, que é o vetor da doença, que é o passarinho. Então, sem ele não há disseminação da doença. Ou seja, se o passarinho não comesse essa semente, não haveria erva de passarinho? A não ser que nós introduzíssemos a erva no ambiente. Mas sem o passarinho não há dispersão e não há a disseminação. Aqui em Santarém a gente observa a erva de passarinho, pelo menos aqui na região urbana, aquela branquinha, né? Mas existem outras espécies? Existem aproximadamente 1.600 espécies. Então essa que ocorre aqui é apenas uma dessas espécies que são plantas hemiparasitas, não são parcialmente parasitas das árvores ou de arbustos. Dani, você tem uma pergunta? Sim, tenho sim, Poliane. Queria saber do professor em relação por que as mangueiras, principalmente, como a gente vê, por que as ervas de passarinho teriam uma certa preferência, já que a gente sabe que erva de passarinho é chamada assim porque são os passarinhos que disseminam todo, né, as sementezinhas. Mas eu queria que ele explicasse, porque tem um fato curioso também, inclusive algo que ele vem estudando há algum tempo já.
Pergunta da Daniela, justamente o que a gente estava comentando anteriormente, que você falou que a mangueira é uma das principais escolhidas, digamos assim, pela erva de passarinho. Aí fica a curiosidade, por que a mangueira? Na verdade, a gente fez um estudo já e ela realmente é a principal espécie parasitada por alguns motivos. Primeiro, porque ela é compatível, então a mangueira ela aceita a semente da erva de passarinho e ela germina bem na mangueira. Mas também porque o passarinho, ele também come frutos de mangueira, então essa é uma das nossas hipóteses. Então ele come a erva de passarinho e ele busca os frutos da mangueira e acaba depositando as sementes nas plantas de mangueira. E além disso, a mangueira é muito alta, é uma das árvores mais altas aqui dentro do município. O passarinho gosta de se empoleirar em árvores mais altas e acaba depositando as sementes da erva de passarinho lá. A gente falou que existe a questão de servir como alimentação para os passarinhos, mas que também, em contraponto, ela faz mal para a árvore porque acaba sugando a seiva e esse vegetal acaba morrendo. Mas existe algum benefício comprovado para os seres humanos da erva de passarinho? Então, assim, depende do contexto que a gente analisa, a erva de passarinho é um problema. No ambiente urbano, realmente é um problema, ela precisa de manejo. Agora, em ambiente natural, além de servir de alimento para os passarinhos, ela também pode estruturar a comunidade de árvores, matando algumas espécies que são muito comuns e permitindo a sobrevivência de outras espécies. Em alguns locais, por exemplo, na Europa, algumas espécies são muito estudadas como remédio para alguns tipos de câncer, por exemplo. Não que a gente deve usar as ervas de passarinho da cidade para fazer isso, mas existem alguns poucos estudos mostrando que ela pode ser utilizada, algumas espécies, para alguns tipos de câncer, mas fora do país. Ou seja, aqui no Brasil a gente precisaria desenvolver um pouco mais esse lado, né? Sim, aqui nós temos mais de 200 espécies. A gente precisa de pesquisa e tecnologia para investir em produção de remédios, por exemplo. Obrigada, Rodrigo, pela sua participação. Lembrando, Daniele, que além de todo esse cuidado com as nossas mangueiras, com as nossas árvores, não só do meio urbano, como também no interior, em relação à poda, né, e manejo dessa árvore para que evite a morte desse vegetal, a gente tem que ter cuidado também, porque, segundo o biólogo, existem várias espécies da erva de passarinho e ela não é só a branca, não. Tem amarela, tem vermelho, então tem que ter um pouquinho aí de cuidado para evitar a morte desse vegetal, cuidar para fazer a poda regular, para que esse vegetal não morra e não cause aí algum transtorno, né, para a população. É com você, Daniele. Obrigada, Poliane. Tem as orientações por parte do biólogo. A gente pôde conhecer um pouquinho mais detalhes da erva de passarinho. E em relação à demanda dos moradores ali na Marechal Rondon, em frente à Igreja de Aparecida, continua então esse pedido deles, né, para que a secretaria responsável, a secretaria do município aqui, possa verificar a condição de pelo menos 2 mangueiras que acabaram secando também em decorrência da erva de passarinho. Os moradores continuam preocupados se a árvore vai ser retirada ou não pela secretaria responsável. Fica o pedido para que uma equipe possa passar lá e olhar a condição e evitar, né, qualquer transtorno a esses moradores ou qualquer outra pessoa que esteja passando ali naquela área bem em frente à Igreja de Aparecida.